Falaram mal de mim. Bem, eu me chamo Jefferson Schocknes e com esse vídeo eu inicio uma série de vídeos nesse novo canal para tratar das minhas reflexões, das minhas vivências, fruto dos meus aprendizados, das leituras dos livros que eu odeio. E queria falar com você sobre esse tema. Falaram mal de mim, o que fazer? Bem, quem nunca teve essa experiência, não é? De receber uma crítica na sua ausência, que é onde geralmente as críticas acontecem. Porque na nossa presença geralmente só chegam os elogios, as lisonjas, as bajulações. E é quando você não está presente, quando você levanta da mesa, que você vira o cardápio. Então, isso é um primeiro ensinamento que nós devemos ter. Quem na sua presença costuma se sentado à mesa jantar outras pessoas, quando você levantar a refeição será você. Mas o que acontece? A minha história é a seguinte: eu estava num parque onde eu sempre costumo frequentar e ali praticar calistenia na minha vida privada. E ali estou sempre ajudando alguém a fazer uma barra, alguma coisa. E eis que um dia eu vou até esse local e um amigo me aborda e me disse que, quando eu não estava presente, alguém teria falado mal de mim, dizendo que, na verdade, eu fazia tudo aquilo para me aparecer e para chamar a atenção das pessoas. Bem, eu me senti bastante injustiçado porque, primeiramente, ele ainda julgou as minhas motivações. Aquilo que é de foro íntimo, né? Não está dentro de mim para saber por que eu faço as coisas. E já interpretou que eu faria aquilo para chamar atenção ou para obter alguma vantagem, para me aparecer e tentar ser melhor que os outros. E o que eu aprendi com essa experiência? A primeira coisa que eu aprendi é: para te causar um mal, te causar um infortúnio, são necessárias apenas duas pessoas. Um inimigo para falar mal de você e um amigo para te trazer a notícia. Não que o meu amigo quisesse necessariamente ser mal, pelo contrário, eu acredito até que foi uma demonstração de lealdade, de amizade. Mas perceba que essa informação não agregou em nada na minha vida, pelo contrário, me trouxe um sentimento ruim. Agora a pergunta é: por que a gente fica tão mal quando a gente recebe uma crítica? Bem, Napoleon Hill e Andrew Carnegie costumavam falar que existem 6 maiores medos da humanidade. Os 6 maiores medos da humanidade são eles: medo da morte, medo da doença, medo da velhice, medo da pobreza, medo da perda do amor, ou seja, a dor do coração partido, e por último, o medo da crítica. O medo da crítica faz com que as pessoas não façam nada. E aí também já vai um outro aprendizado. Se você não quiser ser criticado, é só não fazer coisa alguma. É o único jeito seguro de não ser criticado. Não faça nada, não seja nada. Porque se você fizer bem ou mal, você será criticado da mesma forma. Então, esse foi o segundo aprendizado que eu tive. O terceiro aprendizado que eu tive é: não se explique, jamais se justifique. Ou seja, nunca se explique, jamais se justifique. Porque seus amigos não precisam das suas explicações e os seus inimigos não vão acreditar nelas. Porque quando nos criticam, falam mal de nós, a primeira coisa que nos dá é indignação e depois uma vontade louca de sair se justificando, se explicando. Mas perceba, isso não é necessário, porque os seus amigos não precisam disso, eles conhecem você. E os seus inimigos não irão acreditar em nada que você disser. Por isso também tem um outro aprendizado que diz: nunca fale de si mesmo. Não fale bem, porque não irão acreditar. E não fale mal, porque irão acreditar demais. Então tudo isso são lições que eu tiro não só desse acontecimento, que não é algo tão grave assim, mas de outras experiências nas quais eu fui difamado, caluniado, certamente como todos são, em certa medida. Então, uma outra questão a respeito desse tema de como você deve reagir diante de uma crítica, como nós devemos nos portar diante de uma crítica, é entender também que nós, em alguma medida, falamos mal dos outros também. Em algum momento, nós também, quando estamos no segredo com os nossos amigos ou familiares, também tecemos críticas e comentários nada legais a respeito dos outros. Então, se o nosso coração também confessa que, dioturnamente ou eventualmente, nós falamos mal dos outros, por que a gente fica também tão ofendido assim quando falam mal de nós? Uma das coisas que nós devíamos nos lembrar é que nós somos bem piores do que estão dizendo. Porque, na verdade, a pessoa falou de você sobre um recorte da realidade. E você se conhece muito bem, e bem mais que elas, para saber de todos os seus outros defeitos e erros que não foram colocados à mesa. O próprio rei Davi costumava dizer que ele bem conhecia os seus pecados e eles estavam sempre diante dele. Porque quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Você conhece bem mais os seus defeitos do que qualquer outra pessoa. Então, se alguém falou de algum aspecto, de algum desvio, de alguma coisa a seu respeito, ainda é muito menos do que você realmente é. E por último, se a crítica de fato for injusta, nós não devíamos nos importar de qualquer maneira. A única preocupação que devemos ter é: jamais cometa o crime pelo qual você foi injustamente acusado e condenado.
É a única coisa que nós devemos tomar cuidado para não cometer. Isso nós extraímos daquele livro Conde de Monte Cristo. Nunca cometa o crime pelo qual você foi injustamente acusado. Então, se alguém te fez uma crítica injusta, se alguém te difamou sem razão, e você sofreu com isso, é melhor sofrer como injusto, mas sendo um bom feitor, do que você sofrer sendo um malfeitor, porque nisso não há glória nenhuma. Se alguém falar mal de você, aquilo que você realmente fez, qual é o mérito nisso? Não há mérito nenhum. Pelo contrário, deve suportar o dano, sabendo que cometeu um grave erro. E esse foi os ensinamentos que eu tirei dessa ocasião. Eu retorno com outros vídeos, outras reflexões. Espero ter ajudado alguém. As frases todas estarão em destaque para que possam ser anotadas e você possa refletir nelas depois. Obrigado pela atenção até aqui. Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Até mais.